dia a todas e a todos. Queria agradecer também, né, o convite da Irina, estar aqui, poder contribuir, né, com esse evento, e satisfação também de ver esse auditório tão cheio, né? É bacana isso, né? Esse interesse, essa vontade, né, de tanta gente por debater, conhecer, né, discutir o assunto. E também a satisfação de estar mais uma vez aqui com a Ana, com o Roberto, a gente está podendo dialogar. A Irina, quando me convidou, pediu para que eu, né, abordasse a questão do viés aí da fenomenologia, do existencialismo, relacionando, né, com o mundo do trabalho, com o trabalho, né? E é isso que eu preparei aqui para conversar com vocês, para tratar com vocês essa contribuição, como que eu vejo, né, como que eu aproveito aí a fenomenologia, o existencialismo, basicamente assim, a partir de uma leitura do Jean-Paul Sartre, né, vinculando aí a uma, como eu chamei aqui, uma socioclínica do trabalho e a compreensão aí da vida no trabalho, né, que é uma grande parte, né, da nossa vida. Então, é por aí que eu vou desenvolver, né, só ver o tempo aqui para não me perder. Então, acho que como ponto de partida, colocaria para vocês assim, que quando a gente olha assim, nossa vida no trabalho, a gente pode chamar amplamente de mundo, né, do trabalho, a gente pode notar um crescimento que eu chamo do mal-estar no trabalho como um fenômeno mundial. Temos visto aí nos últimos 30 anos, a gente pode chamar, a grosso modo, de um crescimento do estresse no trabalho. O estresse, aquele estresse crônico, né? Não é situações episódicas de estresse, é o estresse que é diário, que nos impede de dormir bem, de levantar descansado, de viver sem aquela a pressa cotidiana das coisas que não conseguimos fazer. Então, esse estresse crônico, burnout também, né? A gente, cada vez mais há esses sintomas de esgotamento físico, né, e psíquico, devido a uma alta carga de atividade no mundo do trabalho, né? Cada vez mais também epidemias, né, de lesões por esforços repetitivos, né, que são ligadas também a todo esse tipo de excesso que a vida laboral nos exige, da qual a gente sofre com o corpo, né? Isso o aumento dos quadros de depressão e ansiedade ligados assim, aos modos de trabalhar. Tem um sociólogo francês, Alain Ehrenberg, que já na virada do século XX ele já falava que o trabalho está se tornando a antessala da depressão, dada as condições cada vez mais difíceis e precárias e complicadas, vamos dizer assim, por ser humano no mundo do trabalho. Desde então isso só vem crescendo, né? As situações também que a gente tem visto cada vez mais e cada vez por todos os campos, da produção do que se chama de assédio, né? Assédio moral no trabalho, né? Na verdade a gente pode chamar de assédio organizacional, né? Como que as organizações no mundo do trabalho produzem dispositivos de organizar a vida no trabalho que são por si só assediantes, né? Casos também de suicídios vinculados às exigências e ao mundo do trabalho, né? Claro que é uma situação bem complexa, mas a gente tem fenômenos aí muito e cada vez mais que nos evidenciam como que as pessoas são colocadas em situações limites, né, pelo mundo do trabalho. Então, tudo
tudo isso vai se configurando sintomas, né? Sintomas que não são sintomas que se reduzem ao mundo, ao Brasil, mas diz respeito ao mundo e não só se reduz às empresas ou ao mundo do trabalho nos setores privados, mas diz respeito também aos setores públicos, enfim, a nossa vida social em sua totalidade, impregnada por cada vez mais essas experiências e sintomas de mal-estar que vão crescendo. Esse não é à toa, né? não é esse fenômeno do crescimento do mal-estar no mundo do trabalho, e claro que transborda, claro, para a nossa vida fora do trabalho, né? Dado ao potencial deles inviabilizar nossa existência. Se liga a algumas determinações que cada vez mais se vêm sendo criadas no mundo das organizações de trabalho, no nosso mundo do trabalho. Vou citar algumas determinações aqui que acho que são importantes de serem pensadas para vincular esse crescimento do mal-estar. Uma primeira é a sobrecarga, né? Como que a experiência da sobrecarga que a gente vive cada vez mais está ligada a certas determinações aí no mundo do trabalho, da gestão do trabalho por metas cada vez mais irrealizáveis, cada vez mais postas como coisas que são por si só já inalcançáveis, mas o objetivo é ser inalcançáveis para você não parar de tentar alcançá-las. Isso é produtor de sobrecarga, né? A experiência também da urgência, né? Que está ligada ao nosso dia a dia, a experiência da pressa e da urgência, que está ligada ao nosso modo de trabalhar cada vez mais, que se vincula a determinações tecnológicas. A nossa vida está virando uma vida de plataforma. A gente tem que corresponder às plataformas virtuais cada vez mais como necessidade de trabalhar. As exigências de flexibilidade que se vincula à necessidade da simultaneidade, de nós termos que fazer coisas simultaneamente para podermos dar conta de tudo que nos é exigido. Essa urgência também, essa experiência de urgência se liga cada vez, menos pessoas têm que fazer mais tarefas, mais trabalho. Portanto, essa experiência da urgência, da pressa, vinculada ao nosso modo de trabalhar, está ligada ao que eu chamo de escassez de tempo. Cada vez mais o tempo ele é escasso dentro dessa ordem de determinação. Um outro elemento para pensar essa produção desse mal-estar contemporâneo ligado ao trabalho é a experiência da solidão, como que ela vem sendo cada vez mais e mais produzida. E essa experiência de solidão, eu diria assim, ligada a certas determinações do mundo do trabalho relativa a formas de avaliação de desempenho individual, de assalariamento variável, dessa, como diz um sociólogo francês, dessa quantofrenia, dessa loucura da medida, que as determinações do mundo do trabalho contemporâneo passam a exigir de nós, cada dia, cada hora que chega. Eu participei de uma banca faz algumas tempo, mas isso a gente vive também, que as pessoas numa instituição de pesquisa pública, 40% do tempo delas era para dizer o que elas fazem nas plataformas virtuais. Então isso é quantofrenia, Isso implica cada vez mais medidas de avaliação individual que vão tornando cada vez mais os laços sociais precários e perdidos. Então a experiência da solidão é a perda dos laços sociais nesse mundo cada vez mais de urgência e de sobrecarga. Uma outra particularidade que eu vejo desse crescimento do mal-estar do trabalho é então que ele vai produzindo cada vez mais a insignificância.
Cada vez mais, então, há um empobrecimento do conteúdo do trabalho, da atividade, né? E cada vez mais atividades mais controladas, mais pobres e, portanto, mais heterogeridas, mais geridas de fora, né? E, portanto, menos autônomas. Além disso, uma outra dimensão desse crescimento aí do mal-estar, a gente pode colocar a competitividade extremada, né? O Vincent Delahaye, que é um sociólogo também do trabalho, na França, fala de luta de classe, né? Quer dizer, luta por lugares. Como que a luta por lugares cada vez mais vem dominando as relações sociais no trabalho. E essas relações sociais de trabalho, onde a luta por lugares implica que o outro está cada vez mais virando meu adversário, meu competidor, e eu sou um outro competidor para o outro. Então, essa relação deixa de ser cada vez mais uma relação onde se produz um mundo comum para se produzir uma individualidade competitiva em luta contra todas as outras. Isso destrói o mundo comum, né? O ser comum, que a gente vou falar em seguida. Então, essa competitividade extremada é outra dimensão desse crescimento aí do mal-estar no trabalho. Além disso, uma precarização enorme dos meios, né, dos meios e dos recursos também, que a gente vê cada vez menos recursos nós temos para fazer mais coisas que nos é pedido. E, ao mesmo tempo, uma multiplicação, assim, que alguns sociólogos chamam de injunções paradoxais. Assim, né? É uma precarização, né? Essas injunções paradoxais, elas acabam colocando os sujeitos numa... Você produz uma série de avaliação de desempenho onde individualiza cada vez mais as pessoas, onde cada vez mais elas são exigidas a avaliar individualmente e são avaliadas individualmente no seu desempenho, como cálculos cada vez mais enquadrantes assim, das existências, mas, por outro lado, exigências de um espírito de equipe de colaboração. Quer dizer, quanto mais você quer fazer colaboração, menos você vai corresponder às exigências de individualização de desempenho. Quando você mais corresponde às exigências de individualização de desempenho, menos você tem a olhar para o outro. Isso coloca sujeitos em situações paradoxais, e essas situações paradoxais são bastante produtoras de fracassos e, portanto, de experiências de mal-estar. Então, para concluir essa primeira parte desse crescimento aí que eu estou falando, né, a vocês, desse mal-estar no trabalho, eu diria que a gente tem, quando começa a olhar para as diversas dimensões da vida nossa no trabalho, um crescimento alargado da precarização, seja ela objetiva, mais subjetiva. Cada vez mais esses sintomas, esses burnout, suicídios, Dort, Ler e assédio moral são sintomas dessa precarização subjetiva, né? Não só de uma precarização subjetiva. Dado isso, né, dado esse quadro de que, se nós começamos a olhar então o mundo, né, da nossa vida no trabalho, ele não vai bem, né, e não vai bem, eu vou tentar com vocês agora fazer uma teorização aí disso, né, que não vai bem, né? Que eu vou colocar aqui para vocês para pensar esse fenômeno do crescimento do mal-estar no trabalho, a partir de uma contradição que eu vejo que é uma contradição de base que nós estamos vivendo na nossa sociedade, no nosso tempo histórico, que é uma contradição entre forma e conteúdo. Forma, estou querendo dizer que no trabalho, né, no mundo do trabalho, no nosso tempo histórico, né, o trabalho adquire certa forma. Então, eu vou falar já para vocês que forma é essa. Né? E essa forma ela está em contradição direta com o conteúdo concreto das nossas possibilidades de existência no mundo.
Que forma é essa, então? Tenho chamado essa forma de uma subjetividade como capital. Se a gente estava preparando aqui essa parte, né? E a primeira coisa que me veio foi o Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, quando começa a tentar colocar o que é essa forma do trabalho no nosso tempo histórico, que é da subjetividade como capital. O Walter Benjamin fala do capitalismo como religião. Né? Capitalismo como religião. Por que religião? Qual é o Deus? O Deus é o trabalho. O trabalho é o Deus do tempo histórico. Esse Deus exige sacrifício. Qual é o sacrifício? O sacrifício é renunciar ao tempo de vida de cada um em prol de um tempo produtivo. E qual é o céu? Diz o Benjamin. O céu é o progresso. O céu é a crença de que você vai progredir. Tinha um psicólogo americano no início do século XX, muito ligado ao Ford, né? O Alan Woods, né? Que dizia que a tarefa do século XX é transformar as pessoas em sujeitos produtivos, responsáveis e felizes. Era essa o ideário, né, americano, né, e que, de certa maneira, alcança a sociedade industrial desde então, feliz no sentido de progresso, né, produtivo. Ele vai, né, se tornar sujeito produtivo na grande indústria, no mercado de trabalho, responsável, porque ele vai pegar esse dinheiro que ele vai ganhar e investir no consumo da sociedade de massa, e feliz porque nisso vai trazer ele a felicidade pelo progresso. Então, esse é o capitalismo como religião. Né? E aí a subjetividade como capital, a forma subjetiva, né, disso adquire que, né, a existência é transformada no indivíduo. E o indivíduo que concebe a si mesmo como capital. Ele se concebe a si mesmo como capital. E esse capital que cada indivíduo então passa a se conceber a si mesmo, ele se concebe de uma maneira a ter que ser eficaz para vencer, né, o que a gente pode chamar a coação muda, né, do mercado, né, para afrontar essa hipercompetitividade desse modo típico de relação social que é através do mercado. Bom, o que isso implica? Isso implica, em primeiro, esse modo, essa forma subjetiva, implica um tipo, né, de reflexividade para cada um de nós, um tipo de apreensão de si a partir de uma forma abstrata. Uma forma abstrata, ou seja, cada um aprende a si mesmo como um capital que tem que ser valorizado. Cada um aprende a si mesmo as suas possibilidades, as suas qualidades, as suas habilidades, as suas formas de ser no mundo, como um capital que precisa ser valorizado. Você tem que fazer curso disso, daquilo, você tem que empreender, você tem que ser gestor de si mesmo, você tem que controlar o seu tempo, você tem que ser um hábil gerenciador da sua própria subjetividade para sobreviver e ser empregável. Portanto, a subjetividade como capital, essa forma que se enquadra o ser humano na contemporaneidade, ela faz com que a existência vai sendo restringida a um balanço de recursos, né, de recursos e meios, um balanço de despesas e receitas para ganhar capital, e ganhar capital implica ganhar potência de empregabilidade para vencer a competitividade dentro do mercado. Isso tem um aspecto disso que eu destaco, né, que é
o tempo. A dimensão, né, uma dimensão crucial da nossa existência, do nosso ser no mundo, é o tempo. O ser no mundo é ser temporal. Ele se temporaliza para se singularizar. E nessa forma do tempo histórico que enquadra a existência como subjetividade, como capital, o tempo se restringe ao tempo produtivo. E então há uma ordem específica do tempo da nossa época que coloca o passado nosso como aquilo que a gente serve ou não serve de acordo com as exigências do mercado. O presente da nossa vida se situa a partir da luta competitiva pela empregabilidade que o mercado nos impõe como única forma de sobrevivência e reprodução da nossa própria vida. E o futuro fica restringido a um futuro quantitativo, de quanto de dinheiro tu vai conseguir utilizando o teu tempo da seguinte forma. Né? Então, a existência, a dimensão temporal da existência, numa subjetividade como capital, ela fica restrita ao tempo como tempo produtivo. Portanto, a subjetividade como capital, essa forma, ela impõe à nossa vida, à nossa existência, ao nosso ser no mundo, uma forma de existir submetida ao que com Sartre eu diria aos imperativos do prático inerte. O que é o prático inerte dentro da categoria do pensamento do existencialista sartreano? É uma forma como a estrutura do mundo se configura. Essa estrutura do mundo não é natural, ela é historicamente constituída no nosso tempo. Mas é uma estrutura onde tem duas dimensões, né, fundamentais, que é a estrutura desse mercado que exige que cada um tenha que vender o seu tempo para existir, portanto, ser subjetividade como capital para reproduzir a sua própria vida. E a outra estrutura prática inerte que determina a nossa vida é a estrutura do dinheiro. Você tem que ter dinheiro para se apropriar do mundo, senão você não se apropria, senão você não vive. Então essas duas estruturas que cada vez mais estão escassas, cada vez mais pessoas estão mais endividadas porque têm menos dinheiro, e cada vez mais as pessoas têm menos trabalho, portanto menos condições de reproduzir a vida, portanto mais competitivas elas se tornam. Então essa estrutura prática inerte comanda a nossa existência do exterior, comanda a nossa existência no sentido de coloca nós numa forma de existir serializada, uma forma de existir onde vai cada um sendo por si próprio e cada vez mais esgotado nessa tentativa de reproduzir e fazer a sua própria vida e empobrecendo a sua própria existência como tempo produtivo. Então, para sintetizar, né, essa forma subjetiva, ela, do nosso tempo, do nosso contemporâneo, ela é abstrata e é submetida, é submissa a esses imperativos do prático inerte. Ela é abstrata, ela abstrai da nossa pluralidade, da nossa existência concreta, uma forma de existir que é baseada no cálculo e baseada, né, numa forma de ser como reprodução de si mesmo como capital. Só que isso é uma contradição com o que a gente pode chamar o conteúdo concreto da nossa existência. O conteúdo concreto da nossa existência, o conteúdo, daí a contradição entre forma e conteúdo que eu falei para vocês no início, é a contradição entre essa forma abstrata que o nosso tempo impõe para a gente sobreviver e existir e nos temporalizarmos dentro disso, e as dimensões concretas que dizem respeito a muito mais e ultrapassam essa forma abstrata que o nosso tempo histórico enquadra. E essa dimensão do conteúdo concreto da nossa existência remete
a existência como existência projetante no mundo. Essa existência projetante no mundo, quer dizer, essa existência projetante, ela é um modo de nós sermos no mundo a partir de um poder ser, não de um dever ser. Esse poder ser é a nossa existência como um ser de possíveis, num campo de possíveis. E esse ser de possíveis, ele se singulariza temporalizando-se. E essa temporalização implica a construção de reciprocidades entre eu e o outro, e não de uma individualidade abstrata. E, portanto, essa reciprocidade, que implica a forma como o ser no mundo se temporaliza e se singulariza, ela é a constituição, ao mesmo tempo, da possibilidade de um mundo comum, onde eu e o outro nos fazemos participantes do mesmo mundo, e ao mesmo tempo, quer dizer, do ser com, portanto, e do ser para, onde eu sou algo para o outro é algo para mim, e nessa constituição, né, recíproca dos nossos projetos, constituímos um comum que a psicologia, e mais especificamente a psicologia organizacional do trabalho, não faz, ou faz de uma maneira, às vezes, bastante limitada. Né? É comum a gente ver a psicologia organizacional trabalhar a favor da subjetividade como capital. Portanto, ela trabalha a favor desse empobrecimento. Portanto, trabalha contra as potências ontológicas do ser humano, constitui outras formas de ser e de existir no mundo. Teoria do capital humano, que a gente escuta por aí, né? A gestão de pessoas por competência, que é espalhada por tudo, para a gente aplicar. Isso são exemplos de como que, né, a nossa psicologia, ela trabalha a serviço da eficácia da subjetividade como capital e, portanto, joga cada vez mais a favor desse mal-estar. Do meu ponto de vista, o que eu tenho feito é, qual é o objeto, então, quando a gente pensa em intervenção, né, no mundo do trabalho, nessas experiências de mal-estar e sofrimento, em crescimento, que eu acabei de dizer a vocês, não pode ser a eficácia da subjetividade como capital, tem que ser o sentido da existência. Então, a preocupação de início ao fim de um trabalho, da ordem, vamos dizer assim, no campo da subjetividade, da psicologia, sobre, né, o trabalho humano e sobre a experiência de mal-estar crescente desse trabalho na vida das pessoas, tem que ser o sentido e nunca a eficácia, como a gente vê que sempre foi, né? E mesmo quando a saúde, por exemplo, é objeto de preocupação da parte dos psicólogos no mundo do trabalho, da organização, a saúde ela vem junto, porque o sujeito mais saudável vai produzir melhor. Pronto, não escapa desse paradigma da forma, da ditadura da forma que inviabiliza cada vez mais o conteúdo da existência podendo fazer a si mesmo. Então, como é que eu tenho feito isso? Bom, então, rapidamente para concluir, eu tenho utilizado, criado, trabalhado em prol de certos dispositivos metodológicos, né? Um deles eu chamo de organigrama, né? É um neologismo, assim, não existe, né? É organigrama baseado, né, para dramatizar as organizações, quer dizer, com pessoas que se encontram em situação de sofrimento, né, em mal-estar no trabalho, né, uma parceria que eu tenho com a Fiocruz há algum tempo, no Ambulatório de Saúde do Trabalhador, junto com profissionais da Fiocruz, onde venho trabalhando né, vamos dizer assim, em sessões grupais de 8 a 10 pessoas, mais ou menos, né, aplicando uma técnica que eu venho construindo a partir do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, e do Sociodrama do Moreno, que chamo de organidrama no sentido de dramatizar a organização. Então, o sujeito é uma técnica dramática que visa fazer com que a experiência de mal-estar no trabalho, em vez de ser só falada, ela é dramatizada, e sobre a dramatização realizada de uma experiência de assédio moral ou qualquer outra ordem de problemas vividos no trabalho,
se tenta trabalhar a experiência de cada um nessa situação através de, né, vamos dizer assim, de um trabalho com um grupo, da experiência pré-reflexiva que é vivida lá, naquela situação dramatizada, e ao mesmo tempo elaborar aquela experiência pré-reflexiva de mal-estar a partir de uma reflexão de qual organização do trabalho se encontra ali, né? Porque cada dramatização ela é um microcosmos de uma experiência muito maior de que se passa no mundo das organizações do trabalho, onde essas imperativos da subjetividade capital aparecem em cenas dramáticas das mais diversas formas, né? Então, e é uma tentativa sempre de despsicologizar, né? de fazer com que os sujeitos compreendam a sua própria situação de mal-estar, não se individualizando como culpa por não estar sendo excelentes ou culpa por não estar sendo eficaz na sua subjetividade como capital, mas é na tentativa de recuperar os sujeitos nas suas potências ontológicas de ser no mundo, porque elas estão atravessadas por essa forma de ditadura da subjetividade como capital. Então, essa contradição é que precisa ser alcançada para melhor poder desvendar possíveis de ser no mundo para além disso, né? Então, essa técnica visa, né? Claro que é um desafio enorme, claro que tem um monte de problema, claro que a gente está sempre se debatendo com as dificuldades metodológicas de fazer isso, mas, a grosso modo, de uma maneira simples, eu diria que é nessa direção que tem buscado fazer, né? Fico por aqui, porque senão eu tenho outras coisas para falar, mas aí a Ana ficou no tempo, eu não vou ser o que vai passar do tempo. Desculpa, a gente conversa, a gente pode conversar um pouco, se vocês quiserem. Agradeço a atenção. Obrigado. Muito obrigado, professor Fernando.